que nós fizemos uma ligação, uma conexão entre a passagem de Lucas 11, 27 e Apocalipse 2 e 3. Nós paramos ontem na terceira igreja que recebeu uma carta do Senhor no livro do Apocalipse, mas eu gostaria de fazer um recomeço daquilo que nós falamos ontem, para que possamos dar uma continuidade no nosso raciocínio. Então, o título da nossa mensagem é o mesmo de ontem, olhando para além deste mundo presente. É algo que devemos fazer muito e muito mais ainda à medida que o tempo passa. Nós temos visto isso se cumprir nos nossos dias. Há 2 anos atrás, nos alcançou algo que nós nunca imaginaríamos: uma pandemia, uma doença que começou em um determinado país e se espalhou para o mundo inteiro e mudou a rotina do mundo inteiro. E de repente a gente trouxe para os nossos hábitos coisas que antes nós nunca imaginaríamos, coisas como higienizar as nossas mãos o tempo todo com álcool em gel, usar máscaras e coisas semelhantes, fazer exames quando nós temos determinado tipo de sintoma. Então, essa enfermidade, ela mudou a rotina de pessoas do mundo inteiro. Isso já estava escrito. E hoje nós temos visto, há alguns dias, uma guerra. E todos sabem que o problema dessa guerra não é somente a questão local, dos 2 países que estão envolvidos, mas é a repercussão que isso tem a nível mundial. E o mundo inteiro tem se mobilizado, tanto de um lado quanto do outro, em relação a essa guerra. A gente vê aquilo que o Ocidente acha, uma vez que nós estamos na parte ocidental do mundo, mas existem pessoas do outro lado do mundo que têm uma visão totalmente diferente dessa guerra. Por exemplo, se você for perguntar às pessoas da Rússia o que é que elas pensam dessa guerra, elas vão achar que os interesses do seu país são interesses lícitos, né? Você vai ver declarações, inclusive do presidente do nosso país, que não fez nenhum tipo de oposição a essa movimentação. Pessoas que estão chamando essa guerra de exercício militar. Exercício militar que tem matado milhares de pessoas de ambos os lados. Então, o que eu estou falando para vocês é para que você entenda que o que Jesus falou em Mateus 24, o que nós tivemos a oportunidade de estudar com o irmão José no último ano, o livro do Apocalipse, nós temos visto se cumprir nos nossos dias. E muitas vezes a gente não se apercebe, a gente tem vivido, infelizmente, quando eu falo a gente, eu estou falando na igreja, nós temos vivido como se o mundo por vir não existisse, ou como se ele existisse, mas fosse algo assim distante, algo que nós não deveríamos nos preocupar agora. Mas a Bíblia, ela nos orienta numa outra direção. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados a todo tempo para a volta do noivo. Inclusive Jesus, ele apresenta esse princípio por meio de uma parábola, a parábola das 10 virgens. E somente 5 entram, e outras 5, que são chamadas de negligentes, nécias, loucas, né? Todos são sinônimos. Elas ficam do lado de fora. A gente já estudou essa parábola um tempo atrás e a gente já viu que Jesus está falando da igreja. E nem todos aqueles que se professam evangélicos, nem todos aqueles que de alguma forma se consideram cristãos, efetivamente o são.
E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no seu reino. Então é preciso que nós estejamos atentos. Uma das repreensões que Jesus fez, diante de tantas repressões que Jesus fez aos religiosos da sua época, uma das repreensões foi justamente nesse sentido, das pessoas terem a Bíblia, né, da sua época, o Novo Testamento, e não usarem a Bíblia para discernir os seus dias. Principalmente no sentido de que nos dias de Jesus estava se cumprindo aquela promessa. Ele mesmo pregou esse sermão na sua cidade, na cidade que ele foi criado, a cidade de Nazaré, e ele foi fizeram uma tentativa de homicídio contra ele, acharam que ele estava blasfemando, porque ele falou que estava se cumprindo naqueles dias a promessa de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala, fecha o livro diante daquelas pessoas na sinagoga de Nazaré. Essa passagem tem no Evangelho de Lucas, e ele diz, olha, se cumpriu, sou eu. Mas longe das pessoas acreditarem, louvarem a Deus, pois era o que elas deveriam fazer, elas acharam que ele estava blasfemando e tentaram matá-lo, lançando de cima do monte. Havia um monte na cidade e elas tentaram levar Jesus até aquele local e lançaram de lá para que ele fosse morto. E Jesus passou pelo meio deles com toda a autoridade espiritual que tinha e foi embora. E a mesma coisa temos visto aqui no versículo 27 do capítulo 11 de Lucas. Diz, ora, aconteceu que ao dizer Jesus dessas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, a gente já falou sobre isso ontem, há uma constante, principalmente no Evangelho de Lucas, Lucas faz questão de demonstrar esses dois grupos que seguiam a Jesus, a multidão e os discípulos. Muitas vezes podem parecer o mesmo grupo, mas não são. As suas atitudes são diferentes. Os discípulos de Jesus, eles têm compromissos com ele. A multidão não. Ela está lá, mas ela não tem nenhum tipo de compromisso e ela pode sair de lá a qualquer momento. Essa mulher fazia parte da multidão, mas olha que coisa, ela está louvando. Parece que ela é uma crente. E ela diz, bem-aventurada aquela que te concebeu, os seios que te amamentaram. Ele respondeu, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E diante dessa resposta de Jesus, nós fomos impulsionados pelo Espírito a estudarmos essa mensagem que nós estamos estudando desde ontem, que está no livro do Apocalipse 2 e 3, o que, de fato, Jesus está dizendo que a igreja tem que dar atenção. Nós, que somos igreja, precisamos estar atentos, lendo, relendo, uma vez que nos esquecemos muito facilmente. Convido os irmãos a abrirem agora no livro do Apocalipse, capítulo 2, lendo e relendo essa passagem, no sentido de estarmos preparados. Antes da gente continuar a exposição nesse capítulo 2, a partir da igreja de Tiatira, ontem nós vimos 3 igrejas, até a igreja de Pérgamo, mas eu gostaria de facilitar a vida dos irmãos. Então, se você estuda essas 7 igrejas, você vai perceber que, apesar de serem 7 igrejas, nós vamos ver aqui que podemos dividir essas 7 igrejas em 3 ataques. 3 ataques sistemáticos que o Senhor Jesus adverte a igreja para que esteja preparada e para que possa reagir de maneira correta. Então nós vamos ver a perseguição nas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. As 2 igrejas estão sendo perseguidas e o Senhor está dizendo que elas devem se manter firmes, pois na perseguição, nas provações, somos tentados muitas vezes a abandonar, a retroceder, como está escrito no livro de Hebreus, que a gente falou recentemente, Hebreus capítulo 10, se retrocedermos, o Senhor não se alegrará com isso. Segundo ataque, nós vamos ver na igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes, que é a questão do mundanismo. O mundanismo, ele sempre vem através de heresias.
porque você é estimulado por meio de heresias, por meio de ideias que são pregadas por falsos mestres, com o objetivo de tornar a igreja aceitável para o mundo. Fazer da igreja não um local que ela deve ser, que é um local de santificação, mas um local onde as pessoas podem viver de maneira pecaminosa e ainda assim serem estimuladas na ideia de que são salvas. Então, o mundanismo ele é uma realidade. Ele já era uma realidade no passado e ele tem, à medida que a volta de Jesus se aproxima, ele tem se tornado cada vez mais visível nas igrejas. E isso também está aqui no livro do Apocalipse, no final dele. Pois uma das profecias do Senhor Jesus é que o sujo se sujaria mais ainda. Então, as pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo, isso vai ficar evidente pelo comportamento dessas pessoas, né? E, finalmente, na igreja de Éfeso, a primeira e a última igreja, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, elas estão passando por problemas semelhantes, apesar da realidade das igrejas, do ponto de vista humano, ser diferente. A igreja de Éfeso estava sendo perseguida, a igreja de Éfeso estava sofrendo, mas a questão da igreja de Éfeso, o centro da repreensão, era o esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual vem justamente em decorrência, não somente do fato de estarmos andando por um caminho difícil, mas também pela questão de que nós nos acomodamos muitas vezes à realidade que nós estamos vivendo. E nós nos esquecemos que a nossa casa não é aqui, que a nossa casa é no céu. O esfriamento espiritual acontece dessa forma, quando nós tratamos a vida espiritual como se ela fosse algo de pequena importância. Então, isso já é um sintoma de que o esfriamento espiritual já tomou conta da nossa vida e não vai tomar conta. A gente já viu isso ontem. Eu estou apenas ajudando os irmãos à medida que a gente for aqui expondo, vocês vão mentalizando isso que foi falado. Então, ontem, fazendo uma recapitulação, a gente viu a igreja de Éfeso. O problema da igreja de Éfeso, o esfriamento espiritual. Jesus havia elogiado aquela igreja porque era uma igreja combativa, era uma igreja que não aceitava as heresias, era uma igreja que procurava fazer aquilo que é certo, mas a gente já aprendeu em tantas outras passagens que sem amor não tem validade. Você pode estar cheio de boas intenções, mas tem que ter o amor. Sem amor não adianta. Talvez para a gente, para a nossa mentalidade secular, isso seja algo utópico, uma realidade distante. Mas, do ponto de vista cristão, não. Do ponto de vista cristão, isso é uma condição sine qua non, uma condição necessária. Se não tem amor, não tem validade. Segundo lugar, a igreja de Esmirna, a gente já viu ontem. Qual foi o problema da igreja de Esmirna? Não há um problema, não há uma exortação a essa igreja, mas há um alerta. Essa igreja, ela era pobre do ponto de vista de necessidade material, não tinha grandes riquezas, mas o Senhor diz, vocês acham que vocês são pobres, mas vocês são ricos. E em segundo lugar, o Senhor Jesus avisa e alerta, olha, vocês estão sendo perseguidos e serão mais ainda. E vocês precisam continuar fiéis. Até a morte. Porque irmãos iriam morrer. E o próprio Satanás estava fazendo aquilo e Deus tinha autorizado. Mas aquele sofrimento seria limitado no tempo. E o Senhor faz a promessa da vida eterna. Depois nós vimos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que ela vivia do passado. O problema da igreja de Pérgamo, a gente já falou aqui, é o mundanismo. A igreja de Pérgamo tinha um ótimo exemplo, que a gente já viu
ontem, que era Antipas, que foi fiel e por conta da sua fidelidade foi morto como Marte, mas de repente essa igreja, ela abre mão da santidade, abre mão da diligência em relação a cumprir a palavra de Deus e permite que entre nela heresias. E a gente viu ontem os que sustentam a doutrina de Balaão, nós vimos os nicolaítas, e essas pessoas entram na igreja estimulando o pecado, estimulando uma visão equivocada do cristianismo. Nós somos convidados, irmãos, quando somos chamados por Cristo, nós somos chamados para termos uma nova vida. A Bíblia deixa de maneira muito clara que as coisas que passaram ficou para trás. Isso tanto do ponto de vista do pecado, aquilo que eu fiz de errado, Deus me perdoou, mas também do ponto de vista daquilo que eu buscava. Então, se antes eu buscava ter um bom emprego, se antes eu buscava ter uma boa casa, se antes eu buscava determinadas coisas que, do ponto de vista do mundo, são lícitas, agora eu não busco mais isso, porque eu sou uma nova criatura. As minhas pretensões em relação à minha vida nesse mundo, elas são agora alicerçadas em Cristo e naquilo que Ele tem para mim. Então, quando nós não nos atentamos para isso, facilmente nós somos manipulados por falsos mestres que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Vão falar. Hoje mesmo eu vi uma reportagem a respeito de uma pessoa que se diz pastor no estado de Goiás. Ele já estava sendo processado por estelionato. Ele conseguiu enganar pessoas e levantar um valor de 15 milhões de reais. Como ele fazia isso? Ele se disfarçava de pastor, apesar de não estar ligado a nenhuma igreja. Isso é algo muito normal. Você vai ver isso muito no YouTube, né? Pessoas que têm milhões de seguidores. Pastor fulano, você se congrega, você pastoreia que igreja? Nenhuma. Eu sou um pastor virtual. Me dizem pastor. Esse era assim. Mas ele pregava em determinadas cidades em Goiânia. Ele dizia que tinha recebido um título que nunca existe, de não sei quantos milhões, que ele queria dividir essa bênção com as pessoas, mas para que levantar esse valor, ele precisava de uma quantidade de dinheiro para pagar algum advogado, alguma coisa, para que esse valor de 1 bilhão fosse levantado e ele iria dividir com os demais. Um monte de gente acreditou nisso, deu dinheiro para esse homem e ele sumiu com esse dinheiro. Ele foi processado e pagou advogado e estava respondendo em liberdade. E agora com a internet as coisas ficaram mais fáceis para ele. E ele conseguiu enganar ainda mais gente. Não sabe nem sequer o valor que ele conseguiu levantar agora. Por que ele conseguiu isso? Porque as pessoas querem dinheiro. Uma pessoa que lê a Bíblia, ouve uma pessoa dessa, a mesma hora diz, isso daí é um mau caráter. Isso não é crente não. E você fala para os outros que estão ouvindo ao seu lado, né? Para que eles também sejam avisados. Uma pessoa que se diz cristão e que dá um ouvido a um falso mestre desse, o coração nunca esteve em Cristo. Então é por isso que a gente olha para a Bíblia e a gente vê que isso se cumpriu e tem se cumprido. Os falsos mestres se multiplicam ao nosso redor. E mesmo aqui dentro da nossa igreja tão pequena, eu encontro pessoas que vêm até mim e dizem coisas como, pastor, não fique falando desses falsos mestres não, deixa ele para lá. O que essa pessoa está me dizendo? Deixe, pastor, eles enganarem quem ele quiser, só se for por cima do meu cadáver. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus mandar. Eu tenho responsabilidade para com vocês, para com aqueles que o Senhor me direcionou para pregar. Se a pessoa quiser ser enganada, ela vai ser enganada, mas eu vou avisar. Eu vou avisar. Então essa pessoa já me procurou algumas vezes dizendo isso. Pare de falar dos falsos mestres. Por que eu creio nisso? Porque provavelmente essa pessoa tem pessoas próximas que seguem esses falsos mestres. Na mente dessa pessoa, ela acredita que essas pessoas são salvas. Elas não são. Jesus já havia dito que quem é guiado por um cego vai ter o mesmo destino dele. Ele está falando não de cegueira física, mas de cegueira espiritual. Então é o nosso papel pregar a verdade. Ainda mais quando as pessoas disserem, parem de pregar a verdade. É o que
Paulo adverte Timóteo: vai chegar um momento em que as pessoas não suportarão essa doutrina. E pregar essa doutrina, inevitavelmente, nos levará, em alguns momentos, em falar dos falsos mestres e as suas heresias. É o que o apóstolo Paulo fez em diversas cartas. É o que o apóstolo Pedro fez nas 2 cartas que ele escreveu. Mas parece que hoje em dia falar de determinados assuntos ofende pessoas que inclusive se dizem do verdadeiro evangelho. Então, se você é do verdadeiro evangelho, é porque você ama a verdade. E se você ama a verdade, você odeia a mentira. Então, cuidado. Cuidado para que você não esteja a serviço do diabo sem perceber. Porque o diabo, ele é tão ardiloso que ele usa pessoas e as pessoas nem percebem. Ele fez isso com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Imagine. Então, devemos tomar bastante cuidado. Dando continuidade agora, sem muita delonga, no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18, a gente vê a carta de Tiatira. E o problema de Tiatira, a semelhança de Pérgamo, era também o mundanismo que havia entrado na igreja. E o mundanismo havia entrado em Tiatira por conta de uma profetisa, uma falsa profetisa. Olha que coisa. No versículo 20, eu vou ler, não vou ler todo, como eu disse a vocês, porque para que nós possamos aproveitar melhor o tempo e atingir o objetivo que nós cremos que o Espírito tem para nós na noite de hoje. Tenho, porém, contra ti, versículo 20 do capítulo 2, o tolerares. Perceba, o tolerares. Tem coisas que você e eu não deveríamos tolerar. E aí, se as pessoas nos chamam de intolerante, faz parte. Porque o que significa um intolerante? O intolerante é aquele que não tolera determinadas coisas. Então, um cristão, em alguns aspectos, ele vai ser sim intolerante. Pastor, semana que vem um padre e ele vai dar bênção junto com você e quer dividir o mesmo espaço. Eu digo: meu filho, então o padre vem e eu não venho. Por quê? Porque eu e ele não pertencemos ao mesmo reino. E isso tem que ficar bem claro para as pessoas que estão ouvindo. Não podemos deixar nem o mal e nem a aparência do mal. Então vai parecer o quê? Intolerância. Porque a pessoa vai dizer: mas o padre aceitou, por que você não aceita? Porque eu não sou padre, eu sou pastor. E eu sigo a Bíblia. Então aqui a gente vai perceber essa ideia de que o mundo atual, ele tem levado a gente nessa direção. Por exemplo, lá na Ucrânia, se fala tanto, né, que eles estão sofrendo, uma série de coisas, mas tente pregar o evangelho lá. Ninguém vai deixar. Por quê? Eu vou dizer: não, aqui a questão não é de religião, aqui a questão é de ajuda humanitária. Você tem alimento para nos dar, você tem remédio, você tem bala. Bala é de verdade mesmo. O presidente de lá disse que quer arma para poder lutar contra a Rússia. Então, você tem isso, a gente quer. Agora, esse negócio de pregar evangelho, a gente não quer saber, não. Eles não querem isso. Você fala: mas coitadinho, realmente a gente se sensibiliza. Tem crianças, tem idosos. Claro que a gente se sensibiliza. Mas, irmãos, é preciso que a gente saiba separar o espiritual do emocional. O fato da gente se sensibilizar não significa que eu fiquei cego espiritualmente. A Bíblia diz, e ela é inerrante, que o mundo jaz no maligno. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está dizendo Rússia e Ucrânia, os dois são do maligno. Agora, significa que todos os russos são do maligno? Não, pode ter, eu creio que tenha pessoas dessa nacionalidade e da nacionalidade da Ucrânia que creem em Cristo e são salvos. Mas são a minoria. São uma minoria que não tem sequer expressão, no sentido de que você não vê isso. Parece que não existe, mas existe. E isso está na Bíblia. Se você for, por exemplo, para a época do profeta Elias, o profeta mais famoso do Antigo Testamento, ele subiu aos céus, num redemoinho,
E o profeta Elias teve uma hora que ele disse: Senhor, Jezabel, Jezabel aqui que a gente está estudando, era esse espírito maligno. Jezabel, quando ela se casa com Acabe, e o próprio nome Jezabel significa sacerdotisa de Baal, ela, em todo lugar que havia adoração ao Senhor Jeová, ela disse que deveriam também adorar Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. E colocou essa questão da miscigenação, do culto misto. Ela não proibiu o culto ao Senhor, mas ela disse: não, tem que cultuar o Senhor e a Baal. E aí, quem se levantava contra isso, porque diante da palavra de Deus isso era uma abominação, ela mandava matar. E Elias pensou que ia morrer também, fugiu, e ele, quando foi conversar com Deus, a gente vê esse diálogo, se eu não me engano, em segunda Reis, ou Primeira Reis, ele vai lá e diz: olha, Senhor, todos os seus profetas morreram, só sobrou eu. Ele estava falando algo que não era verdade. Não é que ele estava mentindo, é que ele não estava enxergando direito por conta do medo, por conta da tristeza, do abatimento espiritual. Ele esperava que quando o Senhor mandou ele até o Monte Carmelo, matou os profetas de Baal, mandou chuva, que o povo ia se converter, mas o povo não se converteu. Acabe continuou reinando e Jezabel ainda continuou lá ameaçando e dizendo: eu juro que eu vou te matar, Elias. E Elias fugiu para salvar a sua vida, o que está escrito. E ele vai para uma caverna e o Senhor vai atrás dele e diz: ó, Elias, o que é que esse povo está aí? O Senhor matou todo mundo, só sobrou eu. O Senhor diz: não é verdade, eu ainda tenho os meus profetas. E para ele provar, você vai ungir Eliseu como seu sucessor, e eu tenho 7.000 joelhos que eu reservei e que nunca se dobraram a Baal. Então, do ponto de vista de Elias, parecia que todo mundo tinha desistido, mas tinha 7.000 que Elias não estava vendo, mas eles estavam lá. Então, a mesma coisa no mundo. A gente olha para o mundo, parece que ninguém quer nada com o Evangelho, mas existem pessoas como a gente. Às vezes olhamos para a gente, qual é o sentimento? Muito parecido com a igreja divina. A gente é insignificante. Quando eu venho para cá, eu passo por igrejas nesse bairro aqui enormes, né? Cheias de pessoas. Você vai ver que aqui perto mesmo tem uma igreja que é menor do que esse espaço que a gente se reúne e que tem mais gente. Uma igreja dessa que o pessoal pula, grita, né? Sempre está cheia. Então, e sempre está fazendo zoada. E o povo gosta. Então fica parecendo que ninguém quer nada com a Bíblia, ninguém quer seguir a palavra de Deus como deve. Mesmo aqueles que têm algum tipo de, entre aspas, simpatia, mas não querem um compromisso mais sério. Mas o Senhor tem os seus. E a gente tem que ter isso no nosso interior. E temos que lutar para preservar aquilo que o Senhor nos deu, como a gente falou recentemente na carta de Judas. Batalhar diligentemente pela fé. De uma vez por todas foi dada a todo mundo? Não, aos santos. E aqui ele diz: tenho porém contra ti que toleras essa mulher. Olha o perigo. Hoje em dia você tem pastoras. Então quando você diz: pastor, tem uma igreja que tem uma pastora que é herética. Eu digo: meu filho, você não precisava dizer que é herética. Se tem pastora, já é herética. Porque pastora não existe, na Bíblia pelo menos. Agora, se as pessoas querem, amém, deixa elas quererem, mas na Bíblia não existe pastorado feminino. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, olha que coisa, perceba, não necessariamente o nome dessa pessoa era Jezabel, mas a ideia aqui, como em outras passagens, é a ideia de um simbolismo. Essa mulher, ela está querendo fazer a mesma coisa que a Jezabel da época de Elias fez. Ela está querendo estimular o pecado, se disfarçando de sacerdotisa. Aqui no caso ela usa uma outra nomenclatura, porque ela está dentro da igreja. Então ela usa a expressão profetiza. Mas na época de Elias você tinha os sacerdotes, e ela se dizia sacerdotisa. Tinha sacerdotisa no povo de Deus? Não, não tinha. Os sacerdotes eram todos homens.
Então essa mulher se declarava, profetiza, não somente ensine, ou seja, ela ensinava sem poder, mas ainda seduzia os meus servos, ou seja, pessoas que eram servos de Deus, pessoas que efetivamente queriam algum compromisso. Mas a Bíblia diz em 1 de Coríntios que as más companhias pervertem, corrompem os bons costumes. Então, seduz os meus servos a praticarem a prostituição. A prostituição aqui, irmãos, não necessariamente significa essa prostituição que conhecemos no sentido de uma pessoa que se vende a outra. Mas a ideia de prostituição aqui, prostituição era uma espécie de idolatria. Existia naquela época as chamadas prostitutas pactuais. Então, nos cultos idólatras se tinha esse tipo de prática. Então, a ideia é, se, por exemplo, se determinada religião, uma coisa que vai ficar bem clara, a Igreja Católica, ela tem o São João. Quem foi que instituiu essa festividade que se celebra muito no nosso país, né? Mais do que eu acho que em outro país. O país que mais celebra essa festividade é o Brasil, de longe. Então, você tem aqui o São João. E aí os evangélicos começaram a sentir falta dessa festividade, principalmente no Nordeste, que é muito influente, que é uma festividade que tem muitos adeptos. E aí as igrejas evangélicas começaram a fazer São João sem João. Digo, eu já fui uma vez, na época que eu não conhecia a verdade, eu ia para essas coisas. Era um retiro, né, uma festividade num hotel fazenda que era do pastor, né, ele estava ganhando dinheiro. E aí tinha quadrilha e tudo, mas dizia que era de Deus. Já foi também, irmão? Era bom, né? E aí você usava aquelas roupas típicas, né? Você fazia as bandeirolas. E tinha até tinha bebidas que imitavam a bebida alcoólica, mas que era sem álcool. Mas era tudo igual ao mundo. Só que dizia-se que era para Deus. É isso que Jezabel estimulava. Então esse espírito, ele diz, não, a gente pode fazer a mesma coisa do mundo, só que a gente vai fazer a versão gospel. Essa palavra ficou muito famosa alguns anos atrás, né? Essa palavra gospel ficou na moda. Então gospel significa evangelho em inglês, se eu não me engano. E aí se abrasileirou essa expressão no sentido de dizer, não, isso pode, porque é gospel. Se for do mundo não pode, mas porque é gospel, aí pode. Você vai dançar quadrilha, é gospel. Você vai dançar funk, é gospel. Tem que ser gospel. E aí tem todo tipo de ritmo musical depravado, mas porque bota alguma letra que tem alguma coisa que dizem que é bíblica, se torna aceitável na igreja. Não, não é. A igreja do Senhor é lugar de ordem e decência. Então, Jezabel ainda está nas nossas igrejas, ela não saiu não. Na grande maioria. E um dos públicos que ela mais adora interagir são os jovens. Porque eles estão abertos às práticas mundanas. E aí tem muitas pessoas que dizem, né? Pô, pastor, mas é melhor a gente aceitar determinadas coisas. Eu já ouvi isso. Porque eu prefiro meu filho na igreja do que no mundo. Eu digo, mas você quer seu filho na igreja, mundano? Mas pelo menos aqui, né? Não. Se ele não quer nada com Cristo, ele tem que sair, quebrar a cara e quem sabe se arrepender e ser salvo. Então, nós precisamos saber, mais uma vez, separar o emocional do espiritual. Se a gente tomar as nossas atitudes pela emoção, a gente vai acabar no lago de fogo e enxofre. É um fato. Isso. Então aqui ele diz, olha, ela ensina, ela seduz a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E o Senhor é muito duro e diz, olha, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Perceba, às vezes a gente fica pensando, por que Deus não disciplina logo? Por que Deus não desce logo com juízo? Porque é um Deus
Deus ele tem essa característica, ele é longânimo, ele é paciente. Ele dá tempo para a gente se arrepender. Então, por exemplo, vamos imaginar que algum de nós aqui estivesse nutrindo no nosso coração ou mente alguma ideia dessas que a gente falou. Você ouviu hoje a Bíblia e você vai dizer, não, eu não vou mais alimentar isso. Se eu de fato sou de Cristo, eu tenho que buscar a santidade e abandonar o pecado. Se eu quero pecar, eu preciso lutar contra isso e não satisfazer esse meu desejo pecaminoso, que só vai me levar ao quê? A querer mais pecado. Uma das coisas do pecado é esse engano. Você acha que se você satisfazer aquele pecado, você não vai fazer mais, muito pelo contrário. É como uma pessoa que bebe água do mar para matar a sede. Se você já foi criança morando perto do mar, você já fez isso, eu já fiz. Você está com sede, você olha para aquela quantidade de água no mar e você bebe, você, rapaz, que troço é isso? Estou com mais sede ainda. Então, é isso, o pecado ele vai exigir isso da gente. À medida que você satisfaz um desejo, você vai ter vontade de mais 10. Então, você tem que matar ele, lutar contra ele. Paulo, mesmo sendo um cristão regenerado, cheio do Espírito Santo, ele declara que em muitos momentos ele tinha que esmurrar a própria carne. Olha que coisa, ele está dizendo, eu tenho que brigar comigo mesmo, para que eu não peque, para que eu não faça aquilo que eu já sei, que eu não devo fazer, mas ainda tenho vontade de fazer, não vou fazer, amém, porque eu sei que eu não devo. É como uma pessoa que é diabética, é verdade. Ela pode comer açúcar? Não. Não pode. Ah não, mas é só dessa vez. Não vai ser só dessa vez. Aí às vezes o açúcar vai lá para cima, essa pessoa tem que ser internada e tem casos que a pessoa morre. Então, temos que tomar cuidado, o pecado mata. Segundo, a igreja de Sardes. Pastor, o senhor não vai falar o restante da igreja de Tiatira? Não, porque senão a gente não termina hoje. Na igreja de Sardes, a gente vai ver também, perceba que todas essas igrejas aqui, elas representam a igreja como uma só, porque a igreja de Cristo é uma. Mas aqui a gente tem 7 igrejas. Qual é a ideia? A ideia é, esses problemas aqui representam o problema que a igreja toda vai passar durante todo esse tempo da assunção de Cristo e da sua volta. Aquele período lá que está lá em Atos, que Cristo subiu, os apóstolos ficaram olhando para cima, apareceram os anjos. Vocês estão olhando para cima por quê? Não, vão fazer o que ele mandou. Ele não mandou vocês evangelizarem. Vão lá, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então, esse período da subida de Jesus e da sua volta é esse período aqui das 7 igrejas. Então, problemas que as pessoas enfrentaram no passado aqui, na prática, pessoas enfrentavam isso eram igrejas reais, como a nossa, mas que traziam esse exemplo, serviam de exemplo para nós e para todos os nossos irmãos que vieram antes de nós e para irmãos que vão vir depois da gente, se Cristo não voltar antes. Essas igrejas são o exemplo. Jesus nos ensina, Jesus está nos capacitando a combater o bom combate da fé. De maneira que você não vai enfrentar nada que ele já não tenha falado antes. Você nunca vai dizer, olha, o diabo armou uma cilada para mim que não está na Bíblia que ele faria isso. Paulo chega a dizer, nós sabemos como Satanás age. Pastor, na minha Bíblia não tem escrito isso não. Não está escrito dessa forma, mas está escrito, não ignoramos os seus desígnios. O que quer dizer essa frase? Isso que eu falei para vocês. Não ignoramos os seus desígnios, significa, eu sei como Satanás age. Jesus já me ensinou. Eu não precisei ir para um candomblé, eu não precisei fazer um curso de demonologia. Eu li a Bíblia e aprendi o que Deus quer de mim e o que o diabo quer fazer para me afastar de Deus e a maneira de eu me proteger para que eu não me afaste de Deus, muito pelo contrário, para que as provações e tribulações só me deixem
mais próximos do meu Salvador. Está tudo na Bíblia. De maneira que a gente não precisa de outro livro. Tudo está aqui. E essas 7 cartas simbolizam isso também. Está tudo aqui. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha 2 grupos de pessoas. O problema da igreja de Sardes é o mesmo problema da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira, o mundanismo. E olha onde é que a gente vê isso. Está escrito aqui, olha, versículo de número 1. Eu conheço as tuas obras, que tem nomes que vives e estás morto. Olha que coisa triste, irmãos. Às vezes a gente fala da igreja de Laodiceia, né, porque é a igreja morna, como se fosse a pior de todas, mas assim, do ponto de vista bíblico, essa é a pior de todas. O Senhor está dizendo, você tem nome de que está vivo, porém você está morto. O que simboliza isso? O que Jesus disse aos fariseus? Vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Aqui a gente tem um irmão que trabalha no Campo Santo, que é um cemitério. Então, um sepulcro é o lugar onde você enterra um morto. E a ideia de caiado é um sepulcro que foi reformado, que está bonito, que está bem bonito. Mas o que é que tem dentro de um sepulcro? É um lugar para a gente dormir, para a gente fazer uma refeição? Não, tem gente morta lá. Está fedendo. Então, aqui é a mesma coisa. Na igreja, a igreja tinha aparência, mas a igreja estava morta. Por quê? Por causa do pecado. Olha que coisa. Versículo 2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Tinha gente que não havia ainda se influenciado com o pecado da maioria. Olha que coisa. E o Senhor diz, olha, ser vigilante. E toma conta desse grupo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Percebeu a palavra obras? Então fala de que essas pessoas estavam fazendo, elas estavam agindo de uma forma que não agradava a Deus. De uma forma pecaminosa. E a gente vê mais aqui ainda. Versículo 3. Eles tinham um problema de não conhecer o verdadeiro evangelho? Não, o problema aqui não é heresia. Olha que coisa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mas o problema aqui era a permissividade, que também, de alguma forma, é uma heresia. É uma heresia no sentido de que não é uma heresia aberta, porque você não está falando de nada contrário à Bíblia, mas o que é que você faz? Você começa a relativizar determinadas coisas. Você diz, não, isso daqui é verdade, mas não deve ser levado tão ao pé da letra assim. Então, é o que muitas pessoas têm feito hoje em dia. Como quando o Senhor Jesus nos chama para segui-lo, ele diz, renuncia a tudo. Uma vez uma pessoa foi lá e me perguntou na igreja, pastor, o que é tudo? Aí eu disse, olha, papel e caneta, porque é uma coisa muito profunda. A pessoa pegou papel e caneta e disse, escreva aí, T-U-D-O. Sim, agora, pronto, essa é a resposta. Tudo é tudo. É porque a gente não quer aceitar isso. A gente não quer aceitar isso. Como assim? Jesus está dizendo para seguir, ele tem que renunciar a tudo. É tudo. Se você é de Cristo, você não tem mais nada. É tudo dele. Seu ventilador é dele. O banheiro da sua casa não é mais seu, é dele. Sua casa não é mais sua casa, é dele. Ah não, é desse jeito não. Aí não, mestre. Eu dei o nosso suor para comprar tudo isso e agora vou ter que renunciar. Você tem que passar tudo para ele. Você pode até continuar lá, ele deixando, mas não é mais seu. Por exemplo, a gente está aqui. E se ele disser, sai daqui e vá para outro lugar? A gente vai. Mas, e minha casa? Oh, mas não é sua casa. Não é seu carro. Não é sua bicicleta. Não. É tudo de Cristo. Ele tem que ser usado para a glória dele. Então, temos que tomar cuidado, porque nós vamos ser atacados com esse tipo de ideia. De que, assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas como tem pessoas que já estão até escancarando, no sentido de que tem um pastor aqui no Brasil que ele diz, a gente tem que atualizar a Bíblia.
E ele tem encontrado muitos adeptos, pastores, que apoiam esse tipo de ideia. Como se a Bíblia... Olha que contraditório. Porque se esse homem começar a ler a Bíblia, e ele diz que já leu e tem mestrado e tem vários títulos, ela diz que a Bíblia é eterna. Como é que uma coisa que é eterna precisa ser atualizada? Me diga aí. Uma coisa que é atemporal. Ela está fora do tempo. Ela está acima do tempo. Eu e você, toda a terra que a gente conhece vai passar, mas a palavra de Deus vai ser a mesma, inclusive quando a gente vai no céu. Vai ser a mesma palavra de Deus. Mas tem gente dizendo que ela precisa ser atualizada. Olha que coisa assustadora. Mas é isso aí. Aqui já existia. E olha que coisa, versículo de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Qual é a referência aqui? A referência aqui é Mateus capítulo 7. A ideia de ladrão, irmãos, não é que o Senhor vem para roubar, é que ele vem de forma inesperada. Então, pessoas, como está escrito no capítulo 7 de Mateus, Senhor, Senhor, eu não conheço você, quem é você? Não, eu sou crente, eu congrego em tal lugar, eu sou obreiro, aqui minha carteira de obreiro. Sou pastor, minha carteira de pastor. Não, você é ímpio, você vivia em iniquidade. E aqui a simbologia é o que? Roupa suja. Pessoas que estavam com uma roupa, entre aspas, de crente, mas não estava lavada no sangue de Jesus. Ainda estava suja com os seus pecados. Significa o quê? Ainda não tinham se arrependido. Arrependimento, irmãos, não fala só de confissão, mas fala de abandono. Confessa e deixa. Dizer que, não, eu confessei o meu pecado assim, e deixou? Não, já até premeditei que eu vou pecar de novo, depois eu confesso de novo. Essa pessoa nunca se arrependeu. Aqui ele diz isso, cuidado. Olha, cuidado. Versículo de número 4. Tem escultudos em sarjas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então o problema era justamente isso. Se contaminar. O que contamina o crente? O mundanismo. O que contaminou o povo de Israel no Antigo Testamento? O desejo de ser como o mundo. Até como, por exemplo, eles pediram um rei. Era um problema pedir um rei? Não era problema. Porque, inclusive, Israel deveria ter um rei que simbolizaria Cristo, como foi o rei Davi. Mas foi a forma. Olha como é perigoso. Como até a forma tem que ser correta. E foi a forma como o povo pediu esse rei. Eles foram até o profeta Samuel e disseram: a gente quer um rei como as outras nações. A gente quer um rei igualzinho, porque todo mundo tem isso. A gente também quer ter. Várias pessoas chegam na igreja, hoje mais não, porque eu acho que às vezes eu me sinto que eu sou um repelente. Depois que inventar esse negócio de Facebook, às vezes a pessoa diz: vá lá na igreja. A pessoa diz: o pastor é aquele dali. Aí mostra um pedacinho da pregação, a pessoa diz: não vou de jeito nenhum. Porque já tem repelente, né? Então, porque a gente prega determinadas coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas se você for conversar com algumas pessoas que se dizem cristãos, elas vão dizer esse tipo de coisa. Todo mundo está fazendo isso. Por que a gente não pode? Irmão, se todo mundo está fazendo, já é um alerta. Olha, uma das coisas que a gente aprende na escola, você já aprendeu, não já aprendeu na escola? E a pequenininha ali já aprendeu na escola. Tem uma coisa que aprende na escola, que é semáforo. Você não aprendeu semáforo na escola? Tá, aprende, é porque já tem tempo, você já até já esqueceu. Já aprendeu? Verde. Verde significa o quê? Passe, tá livre. Amarelo, atenção. Vermelho, pai. Não é assim que a gente aprende na escola? Aprendeu você, é que você já esqueceu, ensinou na escola. Então, o amarelo é o quê? Atenção. Então, se todo mundo está fazendo, atenção. Porque daqui a pouco, para! Para você não. Então, o cristão tem que estar alerta. Porque todo mundo está fazendo isso. Cuidado.
pessoa às vezes, é isso, eu tenho 11 anos de pastor, embora não pareça, mas 11 anos já. Já veio gente de tudo quanto é tipo de coisa aí. Pastor, tem um movimento aí que é de Deus. Digo, o que foi? É G12. Todo mundo tem que ter 12. Você vai pegar os homens da igreja e vai dizer, olha, vocês estão vergonha de sua cara. E arranje 12 pessoas para botar aqui dentro, senão eu expulso vocês. E aí você tem que trazer 12. O pastor tem os seus 12, e esses 12 do pastor faz mais 12, e esses 12 faz mais 12, e esses 12 mais 12, e aí, meu filho, e as igrejas lotam. As igrejas que adotaram esse tipo de filosofia pagã, elas adotaram isso, né, há alguns anos atrás, que ficou na moda, elas realmente, seus templos encheram, assim, do dia para a noite. Depois chegou outra pessoa e disse, não, pastor, o negócio agora é campanha. Porque o pessoal, ele vai num dia, não vai no outro, mas na campanha eles não faltam. Porque assim, é 7 sextas-feiras. Se faltar uma sexta-feira, o que acontece? Tem que começar tudo de novo. Então, meu filho, é 7, viu? E a campanha sempre tem o que envolvido? Dinheiro. Não é só você ir, você tem que ir e tem que dar uma quantidade específica de dinheiro toda vez que você vai. Fora o dízimo e oferta. Porque esse é o da campanha. Pastor, vamos fazer isso? Eu digo, não, meu filho, não pode. Transformar a igreja num shopping center. Não pode. Fazer com que a igreja seja um instrumento na política. Não pode. Então, as pessoas tentam o tempo todo sujar as suas e as minhas vestes. E quem tem que mantê-las limpas somos nós. Mais uma vez, voltando para a carta de Judas, batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A fé ali não é uma fé subjetiva assim, no sentido de crendice, não, eu acredito numa coisa, não. A fé ali é a palavra de Deus. Olha, você recebeu a palavra de Deus. Agora, batalhe. Porque vão tentar tirar essa palavra de você e colocar uma palavra falsa. E você tem que estar atento. Os apóstolos já deixaram a doutrina para nós. O que está escrito em Atos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui mais uma vez, o apóstolo João está deixando essa carta aqui para a gente. Então, cuidado, suas vestes estão limpas. Limpe-se mais ainda. Não é o que está escrito? Para a gente ter uma evidência, para a gente analisar de alguma forma a nossa vida, se a gente foi limpo, a gente tem o desejo de ser mais limpo. Tem coisas, por exemplo, que você fazia e que não te incomodavam, e hoje você se incomoda. Não necessariamente porque isso é pecado, mas porque muitas vezes isso tem roubado um tempo que hoje você deseja dar para Deus. Então, no começo você lia a Bíblia, sei lá, estou dizendo algo assim, uma conjectura. Você estudava 30 minutos por dia da Bíblia. Vai passando o tempo e você diz, meu Deus, 30 minutos é muito pouco. Preciso estudar mais. Cristo volta a qualquer momento, eu preciso saber mais. E aí você vai se dedicando mais. Mesma coisa, oração. Você orava, e você não tem que contar os minutos da oração não, mas você orava e de repente você percebe que tem tanto mais para você orar. Existem tantos aspectos da sua vida que precisam de uma ajuda de Deus que vem, a maioria das vezes, na oração. E aí você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3. O santo se santifica mais ainda. A evidência dessa separação é o quê? É uma separação cada vez maior. Não necessariamente uma separação do ponto de vista físico, mas uma separação do ponto de vista espiritual. Nosso coração não está mais nas coisas do mundo, mas cada dia que passa, nosso coração está mais nas coisas do alto, porque já ressuscitamos com Cristo. E continuando agora, aparece a igreja de Filadélfia. Uma igreja que estava sendo perseguida por religiosos. E normalmente quem mais persegue a igreja verdadeira são
religiosos, que se sentem o quê? Atacados e ofendidos, porque pela existência da igreja verdadeira. Só a nossa existência aqui já incomoda, pode ter certeza, pessoas do falso evangelho ao redor. Só a existência desse estudo. Porque o que a gente está falando aqui, se determinadas pessoas que vieram, que estão aqui, e outras que virão pela graça de Deus, derem atenção, muitas vezes elas vão sair da garra dos falsos mestres. Elas vão ser tiradas do engano. Então essas pessoas não gostam. Porque a nossa existência é como um alerta, um farol, dizendo: sai da escuridão, venha para a luz. Sai da ignorância, venha para o ensino, venha para o conhecimento. Então aqui, a igreja de Filadélfia era perseguida a tal ponto que eles achavam que a igreja ia fechar a qualquer momento. Eles tinham na sua mente: a qualquer momento a igreja fecha. E aí o Senhor aparece e diz: sou eu que abro, ninguém fecha. E eu fecho, e ninguém abre. Por que o Senhor diz isso? Justamente para uma pessoa que está pensando que vai o quê? Fechar. Uma vez já me disseram isso. Alguns anos atrás eu peguei no livro de Malaquias. E aí veio uma pessoa que se dizia cristã e disse: pastor, se o senhor continuar pregando nesse livro, até o final da pregação não tem mais um crente na igreja. Eu digo: se for crente, vai continuar. Né? E a igreja ainda continua. Então, aqui ele diz, versículo de número 9, olha que coisa. Eu vou ler a partir do versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, às vezes, você está orando, ou eu estou orando, e o Senhor diz: olha, vocês, como foi no nosso caso, vocês vão evangelizar em Cosme de Farias. Ô Senhor, mas Cosme de Farias? Vocês vão evangelizar lá. Ô Senhor, mas perigoso. Teve outro dia que até o pessoal do bairro aqui disse: pastor, o senhor vem? Eu disse: eu vou. E a gente me mostrar, foi a gente me mostrou, né, os tiros aqui pertinho. Ó pastor, tem tiro aqui na escola, aqui, ó. Então assim, a gente vai. E vai parar. Mas vai parar se Deus quiser. Se Deus quiser, aí a gente vai para outro lugar. Mas a gente vai continuar pregando o Evangelho até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, ou até a gente ser recolhido antes, se for o caso. Mas é Deus que coloca porta na Bíblia. Às vezes a gente ouve essa expressão e errada se corrija: pastor, olha aí para Deus abrir uma porta de emprego. Não tem porta de emprego. Aqui não é a porta da esperança de Silvio Santos, né? Na igreja sempre a expressão porta dá a ideia de você sair de um lugar e entrar em outro. Por isso que Jesus disse que tem uma porta, e a porta é Ele mesmo, e ela é estreita. E ela leva para onde? Para um caminho que vai dar a salvação. Então aqui a porta é no sentido de porta do Evangelho, uma oportunidade de se pregar o Evangelho. Essa expressão já tinha sido usada por Paulo. Anteriormente, Paulo diz: olha, para que o Senhor nos conceda a porta à palavra, para que a gente pregue o Evangelho. E aqui ele está dizendo: eu sei que você tem pouca força. Todo cristão se sente o quê? Fraco. Quando o cristão se sente forte, ele já caiu. É verdade. Ele não vai cair, ele já caiu e nem percebeu. Porque a pessoa que se sente forte, meu filho, o orgulho já tomou conta do coração, e o orgulho é pecado. Verdade. Todo cristão, ele é fraco, e é na sua fraqueza que opera o poder de Deus. Tem pouca força, entretanto guardaste. Não é o que Jesus falou para a gente em Lucas 11, 27 e 28? Guardar a palavra. E aqui: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas pessoas são a família de Jesus. Quando o Senhor Jesus foi procurado por aquela mulher que disse: bem-aventurado a tua mãe, né, que viu o seu nascimento, que te ajudou a crescer. Eles: não, bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente vê isso se cumprindo na igreja de Filadélfia. Guardaste a minha palavra, o meu testemunho. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás. A gente já viu essa expressão aonde? Na igreja de Esmirna. Quem são sinagoga de Satanás? Pessoas que se dizem crentes, mas perseguem
os verdadeiros crentes. Olha que coisa. A pessoa se diz crente, mas persegue aqueles que defendem a Bíblia. Porque quem defende a Bíblia é uma evidência da falsidade daquelas pessoas que professam ser o que não são. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, a gente já viu essa expressão, mas mentem, eis que o farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aqui, mais uma vez, é estimulado o quê? A perseverança no sofrimento. Mesma coisa que aconteceu na igreja de Esmirna, está acontecendo aqui na igreja de Filadélfia. Perseguição. É uma arma que o diabo usa para que a gente abandone. Então, no primeiro tipo de solo, segundo tipo de solo, ele nasce com alegria a semente, mas quando vem a perseguição, as pessoas abandonam. E a gente vê tanto isso. Parece que esse segundo tipo de solo é o que mais a gente encontra na igreja. Pessoas ouvem o evangelho. Quando a gente está falando de salvação, do céu, isso é algo assim que faz parte da história da igreja, porque no próprio livro de Giovanni, o Peregrino, um livro que foi escrito há 400 anos atrás, Giovanni já retratava isso na figura de um homem chamado Flexível. Quando ele ouviu a respeito das promessas do céu, da vida eterna, ele se sentiu atraído. Mas na primeira dificuldade, ele abandonou o caminho e retrocedeu para a cidade da perdição. Então, muitas pessoas são assim, elas ouvem, mas à medida que elas percebem que elas devem abandonar determinados hábitos, que elas devem aceitar com alegria determinadas perseguições e provações, elas não aceitam isso. Eu já ouvi muito de pessoas que se dizem cristãs, tipo frases como: o meu Deus não quer que eu seja infeliz. Essa frase é uma frase que ela está faltando alguma coisa. Realmente, Deus não quer que a gente seja infeliz. Deus tem uma felicidade diferente para a gente que está em Cristo. Agora, se você está dizendo que Deus não quer que você seja infeliz no sentido de que felicidade para você é satisfação nas coisas do mundo, então você está endemoniado. Essa é a expressão correta da Bíblia. Então, a ideia aqui é: cuidado, tenha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Pessoas acham que você vai ver gente pregando que essa igreja vai ser arrebatada. Não nutra essa expectativa falsa. Não, tem gente que prega que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Essas pessoas, elas estão cheias de erro, porque o só conjecturar isso já é uma abominação. E eu vou dizer por quê. Porque significa o seguinte: quando eu digo assim, e muitas igrejas, inclusive tradicionais, ensinam isso, e a maioria das pentecostais, que você vê aquele vídeo, né, que passa no YouTube, tem um monte de gente na igreja, aí desaparece um grupo de pessoas na igreja e fica só outros assim se olhando, fala do arrebatamento secreto, né? Tem até um filme que fala sobre isso, né, Deixados para Trás. Isso é mentira, irmãos, né? Não é por acaso que a Sony comprou os direitos autorais, que é mentira. Mas é algo que as pessoas querem, porque a ideia é: se eu for um cristão de verdade, isso já é mentira, né? Porque se você for um cristão de verdade, você vai ter uma noção de que você tem que buscar muito mais. Paulo era um cristão de verdade e se sentia pecador, que precisava se santificar. Mas tem pessoas que nutrem: não, eu estou na posição, eu sou um camarada assim, mais crente que Paulo, que Pedro, que João, todo mundo junto. Então, por isso, Deus não vai deixar que eu sofra. Quando vier a tribulação, eu vou subir para o céu e não vou sentir nada. Então, essas pessoas, elas são egoístas, elas são uma série de adjetivos malignos. Porque assim, se as pessoas que testemunharam de Cristo com fidelidade, né, antes de nós morreram, alguns torturados com torturas horríveis, quer dizer que você é melhor que eles? Você não merece isso, né? Você não merece ser perseguido. Então, assim, é uma ideia assim, que só vai entrar na cabeça de quem não foi regenerado, de maneira muito sincera. Porque
Porque o fato de você sofrer por amor a Cristo é graça. Se isso redunda em galardão, como é que vai ser algo ruim? Então, quando uma pessoa deseja subir sem sofrer, essa pessoa nunca entendeu a graça do Evangelho. Filipenses diz: o Senhor nos deu graça não somente para crer, mas para sofrer. Faz parte da graça de Deus. Então, continuando aqui, guardarei da hora da provação. A ideia é: vocês vão ser provados e eu estarei com vocês para que vocês não retrocedam, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha o alerta, irmãos. Você tem uma coroa, então não se venda por um prato de lentilhas. Tudo que o mundo te oferece, comparado a uma coroa, a ideia de coroa aqui é a coroa daquele que é filho do rei. Você já deve ter visto, né, cards no WhatsApp, Facebook, Instagram, cards de que Jesus usou uma coroa de espinhos para você usar uma coroa de rei. Isso é verdade, mas é uma meia verdade, porque essa coroa é lá no céu que a gente usa. Aqui não. Aqui a gente mostra que ama a Cristo, sofrendo como Ele sofreu por nós, seguindo o mesmo caminho de renúncia que Ele seguiu. Então, cuidado com essas meias verdades que são mentiras completas. E finalmente, irmãos, a gente chega aqui nessa noite, concluindo, na igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia, e aqui é como se fosse um ciclo que se fecha, porque o problema da primeira igreja a gente encontra na última igreja. Então, o problema da igreja de Laodiceia é o mesmo problema da igreja de Éfeso. O esfriamento espiritual. No caso da igreja de Éfeso, é dito que eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram a devoção sincera, fruto de um amor incondicional para com o Salvador. Aqui não. Aqui a gente vai ver o esfriamento espiritual no sentido de uma mornidão. Uma mornidão que faz com que a gente se sinta fazendo a vontade de Deus, sendo que a gente nem com Cristo está andando. Porque nessa igreja é assustador. Cristo está do lado de fora. Muitas pessoas usam o versículo 20 para evangelizar. Não faça isso, porque toda vez que você usa o capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse para evangelizar, você está, de alguma forma, assinando uma confissão de que você é um analfabeto bíblico. Em nome de Jesus, não faça isso. Seja alfabetizado hoje, biblicamente. Então as pessoas às vezes dizem assim: olhe para o incrédulo, Jesus está batendo na sua porta, depende de você deixar entrar. Isso não é só mentira, como também não tem nada a ver com essa passagem. Essa passagem é para crente, essa passagem é para a igreja, essa passagem não é para o incrédulo. O incrédulo nunca nem viu a Cristo. O incrédulo está morto. Mas ele está falando com a igreja aqui. Eu estou na porta de vocês, eu estou batendo. Como é que Cristo bate? Aqui, no meio da pregação. Então, como foi que Cristo bateu na porta dessa igreja de Laodiceia? Por meio dessa carta, que foi lida lá. A carta foi endereçada a quem? A igreja de Laodiceia. O bater foi o quê? Foi essa carta. Essa carta que foi o toque-toque. Foi essa carta. Eu estou batendo. Como, Cristo? Aqui, estou falando com vocês. Então, essa igreja é o perigo da gente achar em algum momento de dever cumprido. Eu ouvi isso alguns anos atrás. No começo da minha caminhada cristã como pastor, eu ia em alguns que se chama, né, centro de recuperação, era convidado a pregar. Normalmente era uma vez só, depois me chamavam mais. E quando a gente ia lá pregar, a gente via muito isso. Pessoas que diziam assim: pastor, eu fui evangelizar em tal cidade, voltei com a sensação de dever cumprido. Bom, a gente nunca tem essa sensação. Toda vez que a gente faz uma coisa, o sentimento é o quê? Oh meu Deus, eu não fiz tudo que deveria fazer.
Você pode pregar o mais biblicamente possível. Você pode pregar mais cheio do Espírito Santo possível. Mas nunca vai ser essa sensação de dever cumprido, porque por mais que o Espírito Santo habite em nós, ainda tem minha carnalidade que atrapalha. Naquilo que a gente pode fazer de melhor, ainda tem a nossa humanidade que nos enfraquece. Então, tudo que a gente faz para a glória de Deus, a gente ainda sente que está em débito, que deveria ter feito muito mais, que o que a gente fez ainda foi muito pouco. Meu Deus, eu evangelizei uma cidade, eu tenho que evangelizar o mundo inteiro. O Senhor disse que eu tinha que pregar toda criatura. Mas não, às vezes você evangeliza uma pessoa, ganhei uma pessoa para Jesus. Essa expressão já é diabólica. E você não ganha ninguém. Você morreu por essa pessoa? Então como você ganhou ele? Como foi? Você pagou por ela? A única pessoa que paga por alguém que é Cristo. E olha, não caia nessa cilada não. Cristo não pagou o diabo não, viu? Porque o diabo nunca foi dono de nada. Cristo pagou a Deus Pai. Nós estávamos em dívida com Deus, não é para o diabo. A gente não deve nada para o diabo. A gente tem que tomar cuidado para não fazer a vontade do diabo. Isso sim. Mas se a gente deve a alguém, e a gente deve sim, é a Deus toda vez que a gente peca. Porque Ele é o Criador, Ele é o ofendido quando a gente peca. E a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Cristo pagou o salário do pecado. A quem? Aquele que era o ofendido com o nosso pecado, Deus Pai. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, porque olha como essa igreja se achava. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Já concluí no capítulo 3, versículo 15. É a última das 7 igrejas. Conheço as tuas obras. Nem és frio, nem quente. Olha o perigo da gente. Ó, pastor, vou dizer uma coisa para você. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou dando isso só como exemplo. Não estou falando de ninguém. Então, às vezes a pessoa está lá firme, está indo para todo estudo, está estudando a Bíblia todo dia. De repente, eles estão, acho que eu só vou nos domingos. Porque minha vida está uma correria. A pessoa estava estudando a Bíblia, agora não tem mais tempo. Porque agora a pessoa está acompanhando a Eurocopa. Agora o Campeonato Brasileiro voltou, a pessoa tem que acompanhar. De repente a pessoa agora está em 2, 3, 4 empregos. Sim, a pessoa teve 5 filhos seguidos. Não importa. Não importa, não tem justificativo. Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Então cuidado para você não entrar nesse estágio de mornidão. Olha, irmãos, eu falo de maneira assim, a doer o meu coração. Tem pessoas na nossa congregação que estão nesse estágio. Você percebe quando uma pessoa entra no estágio de mornidão, é quando ela sabe que está morna e se desculpa por isso. Porque uma pessoa que quer se aquecer, ela diz, eu estou morna, mas a partir de hoje eu não vou estar mais. Mas a pessoa diz, não, pastor, eu sei que eu me esfriei. Mas sabe como é, né? Não, eu não sei como é. Aí a pessoa sempre vem, né? Ah, não, o parente está doente, aí eu estou tendo que dar assistência. Não, é um emprego que agora eu estou tendo que trabalhar mais. Não é isso que agora é minha casa, que eu estou tendo que bater 5 lajes. Meu filho, não importa. O seu reino não é aqui. Então, se algo, de alguma forma, está roubando o tempo que era para Deus, a devoção que era para Deus, você tem que deixar esse algo e não deixar Deus. O povo fez isso na época de Malaquias. Pastor, não fale desse livro não, que o senhor já disse que o pessoal queria ir embora da igreja quando o senhor pregou. Lá em Malaquias, o povo estava passando por um período igual ao nosso, de escassez financeira. A gente está vivendo isso, né? Essa questão da guerra, da pandemia, está fazendo com que o mundo inteiro entre uma espécie, né, de colapso financeiro. E coisas como inflação, que há muito tempo não assolava o nosso país, já voltou e as pessoas ficam preocupadas. E lá, na época que o profeta Malaquias foi chamado por Deus para pregar aquelas palavras que estão aqui na Bíblia, o povo estava passando por um período assim. O reino
de Judá, porque o reino de Israel já havia sido destruído, né? Mas o reino de Judá havia voltado do exílio, mas eles ainda continuavam vassalo de outros reinos, né? No caso ali de Malaquias, eles estavam agora sobre os medo-persas, se eu não me engano. Então, eles estavam com um período de escassez, tanto que quando eles foram construir o templo, na época do profeta Ageu, eles tiveram que construir um templo pequenininho, eles não tinham recursos como na época de Salomão e Davi. E aí o povo começou a fazer algo que a gente conhece bem, esse ditado: farinha pouca. Como é esse ditado? Alguém sabe? Você sabe esse ditado? Farinha pouca. Você sabe. Farinha pouca. Olha, tudo sabe, mas não diz. Meu pirão primeiro, né? Então, é como aquela criancinha: meu filho, olha que negócio do cão. As crianças gostam de um negócio de um biscoito que é igualzinho a uma versão mais barata, que eu esqueci o nome, chamado Oreo. Oreo é o caro. Mas tem um mais barato, que eu esqueci o nome. Negresco, né? E tem outro mais barato que Negresco ainda, viu? É que eu esqueci o nome. Aí, eles botam um negócio, um Oreo, que só vem 2 biscoitinhos de Oreo desse tamanho, e que é o mesmo preço do grandão, da outro do pobre, do similar. Aí você compra o Oreo pequenininho, a criança vai lanchar um Oreo pequenininho, ele tem 5 amiguinhos, só tem 4 biscoitinhos ali dentro. Na hora da merenda, olha, acabou os 4, oi amiguinhos! Oi amiguinhos! Né? Então, quando o profeta Malaquias está ali, o povo começou a fazer isso, sabe com quem? Com Deus. Então o povo que vivia da agricultura, o povo que vivia da pecuária, disse: não, eu tenho que dar a ovelha, né? Mas assim, a ovelha mais cara, eu vou vender. A ovelha melhor, eu vou levar para a Expo Rural, para ganhar aqueles prêmios que bota, né, aquele negócio do animal. Eu vou botar ali. Mas a Bíblia dizia que o melhor animal era para quem? Para Deus. E diz assim que para Deus tinha que ser o melhor e não podia ter mancha. Não podia ter nenhum tipo de anomalia, não podia ter pata quebrada, nada. Tinha que ser um animal perfeito. Mas o povo faz o quê? Já que vai matar, já que vai queimar. Então, assim, tanto faz. Começaram a dar qualquer tipo de bicho. E os sacerdotes, com medo de não receberem nada, só é melhor um na mão. Outro ditado popular que é do cão: é melhor um na mão do que o quê? 2 avoando. E os sacerdotes fazendo isso por quê? Porque quem analisava os animais eram os sacerdotes. Então, se alguém levasse um animal para você, vamos imaginar que meu irmão aqui, Adalberto, é o sacerdote. Ele está lá, o sacerdote, com aquele negócio de sacerdote lá. Chega uma pessoa, eu vou lá, levo um animal que está manchado. Adalberto vai dizer: ó, meu irmão, eu sei que você é crente, eu sei que você é de Deus, mas esse animal Deus não aceita. Porque a função é do sacerdote. Aí você ia lá, pegava outro animal e trazia. Ou então você não trazia mais, mas apresentar a Deus o animal impuro, isso era uma ofensa. Mas estava acontecendo e Deus disse: eu não aceito. Vocês estão pensando que eu estou aceitando? Eu não estou aceitando. Eu queria que tivesse um homem que fechasse a porta do templo para que vocês não trouxessem esse tipo de sacrifício e apresentassem para mim. É assim que ele fala em Malaquias. Então a gente tem que prestar atenção no perigo da mornidão espiritual, porque a pessoa vai achando que é crente. Assim, eu não sou frio igual ao mundo, eu não sou frio igual a um falso crente. Eu sou assim, sabe? Eu já ouvi gente dizendo: eu não sou radical igual o pastor Nizam, eu sou equilibrado. Eu quase digo: você é morno, né? Porque as pessoas, elas vão, de alguma forma, se a gente não toma cuidado, a nossa mente, ela vai ouvir a mensagem do Evangelho e ela vai começar o quê? A querer fazer uma espécie de coador, né? Onde eu só vou receber aquilo que é conveniente para mim. Aquilo que não for conveniente para mim, aí eu digo assim: eu vou orar. Mentira, já rejeitei, já toquei de lado. Então aqui era o que estava acontecendo com essa igreja. Assim, versículo 17: porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Alguém já viu um vômito? Quem gosta de vômito?
Alguém? Quando você vê uma pessoa vomitando, normalmente tem gente que vomita também. E você sabe o que é o vômito? Não, pastor, não sei, nem continue falando sobre isso. Tem que falar. O vômito é quando o seu corpo é um mecanismo de defesa que foi implantado por Deus no nosso corpo, porque foi Deus que criou a gente. Então, quando o corpo sente que algo vai fazer mal, esse é um mecanismo de defesa. É como, por exemplo, a febre. Você sabia que a febre ela é um mecanismo de defesa? É o corpo lutando para vencer alguma infecção. A gente hoje em dia tem remédios, mas assim, determinadas infecções, elas são vencidas pelo corpo, principalmente as infecções virais. Então, o corpo, ele tem anticorpos, né, como a gente chama, que lutam para vencer aquela enfermidade. E um sintoma de que está tendo essa guerra dentro do nosso corpo é a febre. Então, quando você mede e sabe que sua temperatura está alta, é porque o corpo está lutando contra um organismo agressor. A mesma coisa é o vômito. O vômito é o corpo rejeitando algo que ele entende que faria mal. Então, entrou e ele rejeita isso porque ele entende que isso faria mal para o corpo. É o que Jesus está ensinando. O que é o corpo de Cristo? Alguém pode me dizer? A igreja. Então, a ideia é, eu estou botando vocês para fora. Vocês estão achando que estão dentro, não estão. E por que vocês não estão dentro? Porque eu não estou dentro de vocês. Você vê que aqui, irmãos, tem até um jogo de palavras. A ideia é, eu boto vocês para fora porque eu não estou dentro de vocês. Essa expressão, você tem que estar dentro de Cristo, não só dentro da igreja. A igreja no sentido de corpo de Cristo, mas não a igreja no sentido só físico. Mais do que isso. Por isso que se adotou essa ideia, essa terminologia de igreja visível, igreja invisível. A igreja invisível são todos que são salvos. Por que a gente fala invisível? Porque a gente não sabe muitas vezes de olhar. E a igreja visível é aquele que a gente vê. São aquelas pessoas que carregam a Bíblia como a gente, que oram, que louvam. A gente está vendo, mas a gente não sabe se eles fazem parte da igreja invisível. Então aqui a igreja de Laodiceia não fazia. E diz, você é morno e eu vou te vomitar. Pois dizes, olha uma coisa que Deus odeia. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Olha que coisa. Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Hoje eu coloquei até uma fotozinha, um versículo bíblico no grupo da igreja, no grupo que a gente evangeliza, né? Que tem uma série de pessoas de olhos tapados seguindo um cego. E tem uma frasezinha dizendo assim, a gente não precisa de igreja, a gente segue a Cristo. Essas pessoas, elas estão enganadas. E normalmente elas têm falsos mestres que defendem essa ideia, que não se precisa de uma congregação local. Mas vem cá, onde é que você vai ser batizado? Onde é que você vai cear? Onde é que você vai exercitar o amor fraternal com os irmãos? Quem é que vai te enviar para evangelizar? O próprio apóstolo Paulo foi enviado. Os apóstolos foram enviados também para uma igreja local. Então a gente precisa tomar cuidado com ideias que têm surgido, na verdade já são ideias antigas, mas que têm crescido, né, na nossa época, tem sido disseminado, principalmente em virtude da tecnologia. Hoje em dia a gente tem a questão das mídias sociais e tem pessoas que acham que podem ser crentes virtuais. Não existe fé virtual. A fé é algo que só é validada na prática. Então aqui ele diz, você diz isso, eu sou rico, eu sou abastado. E normalmente assim, quem está à distância, quem não tem, né, provação de estar na igreja fazendo as coisas que um crente verdadeiro faz, ele sempre se acha melhor. Por quê? Porque nunca foi provado. Quem disse isso foi um pastor do século passado. Ele disse, você nunca sabe o quanto você é ruim até que você tenta ser bom. Você nunca sabe como é difícil fazer o que é certo até que você começa a fazer.
Então, muitas pessoas dizem, se batizar, cear, oh, que coisa boa, tente fazer isso. Vá cear num lugar bíblico. E o pastor lá pregando para você, olha, você pode estar ceando para a sua morte. Aí você pode para você, rapaz, eu posso estar ceando e ser minha morte. Não está escrito assim em 1 Coríntios 11? Então, quando diz que você tem que ser enviado para evangelizar, as pessoas estão lá, né, no seu cristianismo virtual, não tem compromisso com nada, com ninguém. Né? Então, é fácil e elas ainda se acham assim. Rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Eu não preciso frequentar a igreja. Eu já baixei vários livros e já li vários livros, já li vários comentários bíblicos. Você pratica? Há um tempo atrás, um pastor realmente cristão, ele tinha conhecido um acadêmico, um teólogo, e ele perguntou para essa pessoa, ele disse assim, você conhece a Cristo? Aí o teólogo disse para ele, eu acabei de escrever um livro sobre esse assunto. Eu tenho um doutorado, eu sou professor de tais e tais universidades. E o homem, né, ouviu com a maior educação e disse, eu não perguntei isso, eu perguntei se você conhece a Cristo. Então você pode estudar teologia, você pode fazer especialização em livros da Bíblia e nunca ter se relacionado com Cristo. Os fariseus são um exemplo disso. Então a gente tem que ter esse relacionamento, conhecimento na Bíblia, ele só é benéfico se ele nos aproxima de Cristo. Conhecimento que nos distancia de Cristo, isso não é de Deus. Se for por conhecer a Bíblia, irmãos, o diabo conhece mais que a gente. Mas ele não pratica, ele não tem desejo de fazê-lo. Então aqui, a igreja de Laodiceia, ele tinha esse conhecimento equivocado. Ela se achava abastada, ela se achava rica. E olha o relatório de Cristo. Cristo dá um diagnóstico e diz, olha, você é infeliz. Olha a palavra infeliz. Elas se achavam felizes, mas ele diz, você é infeliz, você nem conhece a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está em coisas visíveis, mas está em enxergar o invisível. Você é infeliz, você é miserável. Miserável no sentido de o oposto de riqueza. Olha que coisa. Existem duas igrejas que estão praticamente em oposição, que é a igreja de Esmirna e a de Laodiceia. A igreja de Esmirna, ela se achava pobre e Deus diz, você é rica. Essa igreja aqui se achava rica e Deus dizia, é pobre. O que a gente diria de uma igreja rica? Por exemplo, alguém diria que aqui tem uma igreja rica? Meu filho, a gente começou a ter banheiro outro dia. Então, nós somos uma igreja pobre, né? E tem um problema em relação a isso. E glória a Deus que a gente, assim, é pobre, mas a gente tem tanta coisa. Tem igrejas muito mais necessitadas do que a gente, né? Mas de acordo com a nossa realidade, a gente é pobre. Mas aqui, ele diz, você acha que você é rica? Por quê? Porque é a ideia de opulência. Não, então você entra num lugar onde você tem pastores famosos, onde você tem um grupo de louvor de repente com todos os instrumentos e caixas de som, e você tem uma estrutura de gravação assim, né? E você diz assim, rapaz, o negócio aqui é primeira linha, viu? E o senhor está dizendo, o negócio aqui não é assim não. Por que isso? Se o senhor gostasse de coisas assim megalomaníacas, ele não teria nascido de um carpinteiro, de uma dona de casa, e ele não teria sido colocado numa manjedoura quando ele nasceu. Então, o senhor quer que a gente seja simples. Mas se um dia alguém chegar, né? Vamos imaginar que alguém assim, amigo de Calmon, se converte. É um amigo de Calmon Henrique, lá de São Felipe, se converte. E diz assim, rapaz, a pessoa como o Zaqueu, mas não é como o Zaqueu da música de Regis Danese não, viu? Como o Zaqueu da Bíblia. Diz assim, não, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E aí essa pessoa chega e diz, eu orei e Deus disse para eu deixar aqui metade do que eu tenho nessa congregação, porque eu sei que vocês vão dar
o direcionamento que Deus quer. Aí chega para Calmon e dá um cheque com fundos de 10 milhões. Aí Calmon, meu filho, toma 5 calmantes, chama a Rita e diz: Rita, calma, homem. Não, o negócio aqui pegou. Olha, é para entregar para o pastor. 10 milhões, e agora? Aí pronto, aí chegou 10 milhões aqui, o que a gente faz? Ô meu irmão, pode procurar. Reginho, procura um terreno daquele assim, bem grandão, e aí a gente vai fazer um negócio. Agora tá aquele bonito, viu? Eu vou querer camarim para os cantores, vai ser uma estrutura de som e imagem. Não, meu filho. Pastor, teve a doação de 10 milhões. Onde é que vai ser o estudo da semana que vem? Aqui. Mas pastor, não vai comprar nenhum carrão novo. E o violão Takahashi de Paulinho, Takahashi o quê? Nakashima? Takashima. E o Takashima? Não tem Takashima não, meu filho. Fica esse, taca esse mesmo aqui, que é novo. Mas não vai mudar nada. Não, o dinheiro não é meu, é seu. Ah, mas botou aqui na igreja. Sim, botou na onde? Na igreja. O que está fazendo? A gente está orando. O que Deus quiser que a gente faça com ele, a gente vai fazer. Com certeza, não é para o nosso conforto. Porque a gente já está dormindo sem conforto. Imagine com conforto. Fala, Deus. Então, meu filho, aqueles 10 milhões vai mudar a nossa realidade? Não. Por isso que eu estou dizendo, quando Paulo escreveu Filipenses, ele dizia: eu soube ter muito, soube ter pouco. Chegou uma doação grande, Paulo continuava vivendo do mesmo jeito. Não, vamos ver aqui quem são os que efetivamente... Ah, não estava falando que queria uma missão lá para aquela região do leste europeu? Vamos lá, agora tem os fundos, vamos lá, quem é que vai? Já tem 2 ali que já se candidataram. A irmã que disse que então pronto, vamos fechar aí, vamos fazer o negócio dos passaportes, as viagens, né? Vai se despedindo, porque a gente não sabe se volta. Vamos comprar uns coletes à prova de bala, né? Tem umas estratégias, pegar uns mapas, aquele negócio de GPS, tem negócio de celular que não precisa de antena, não tem os celulares que vai via satélite. Vamos comprar os equipamentos, né? E aí a gente vai para a viagem. Tem que falar com os guias, né, da região. Então, de repente Deus enviou esse dinheiro para essa missão. O que vai dizer isso? A oração. Com certeza não foi para o nosso conforto. Porque nós seremos confortados no céu. Aqui o consolo e o conforto é espiritual. A gente não tem que buscar ter uma vida de luxo aqui na terra. E nem querer isso. Porque o só querer isso já revela que o nosso coração não está no céu, está no lugar errado que é aqui. Então, concluindo, irmãos, me perdoem pela demora. Eu já pensei que ia concluir há uns 10 minutos atrás. E aqui ele diz: olha, cuidado, você é miserável, você está pobre, você é cego, cego no sentido de que você não está vendo corretamente, e você está nu no sentido de que as suas vergonhas ainda não foram cobertas, elas ainda estão expostas. E essa ideia aqui, existe uma conexão muito grande, isso já foi inclusive falado pelo irmão, que entre o livro do Apocalipse e o livro de Gênesis. Então aqui você vai ver uma ligação com o pecado original. No pecado original, Adão e Eva viram que estavam nus e sentiram o quê? Vergonha. Aí eles cozinharam folhas de figueira, mas aquela roupa não era roupa, porque não cobria. E aí o Senhor providenciou uma roupa para eles. Matou o animal e os vestiu com pele de animal. Então a ideia aqui não é a roupa que você quer vestir, não é a santidade que você diz que é santidade, é a santidade que Jesus determinou para nós. É a roupa que Ele tem para a gente. Então, ele conclui, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por quê? Quando a gente pega essas cartas, a gente vê sempre repreensão. Mesmo as igrejas que não têm uma repreensão aberta, como a igreja de Filadélfia e Esmirna, mas há o quê? Um estímulo à perseverança. No sentido de um alerta. Olha, vocês vão ser perseguidos, mas fiquem firmes. Perseguição vai vir, fique firme, viu? Então, por que o Senhor fala isso? Porque nenhuma carta dizendo assim: não, pode ficar tranquilo, a partir de agora é só bênção. Agora é só vitória. O tempo de cantar chegou. Aí você diz: então pode preparar
o enterro, porque é lá no céu, né? Que a gente não vai ter mais choro, nem dor, nada disso. Aqui no mundo teremos aflições. Então eu repreendo e disciplino quantos amo, ser pois zeloso. Então você pode ver pessoas que são zelosas no falso evangelho, mas eu vou dizer algo muito sério aqui agora. Você nunca vai ver uma pessoa do verdadeiro evangelho que não seja zeloso, porque isso é um contrassenso. Quando uma pessoa diz eu conheço a verdade, eu conheço a Bíblia, e não é zeloso com as coisas de Deus, é porque ele nunca teve a compreensão correta. É como uma pessoa, por exemplo, que estuda pedras preciosas. Então, eu creio que aqui a maioria de nós não saberia a diferença entre um ouro 24 quilates e um ouro 15 quilotes. Então, de repente, você vê uma pedra dourada que chama de ouro de tolo, né? Rapaz, fiquei rico, vou botar para vender, meu filho, aqui tem uns 2 quilos de ouro. Aí você chega lá no Orives e vai vender, ele pega aquele gorrinho. Ô rapaz, isso daqui não vale nada, isso daqui é metal aqui, vai vender como ferro. A pessoa diz, não é mesmo? Você pegar, por exemplo, às vezes um pedaço de vidro ou determinados metais e um pedaço de diamante. Talvez a gente não consiga ver a diferença, principalmente enquanto eles ainda estão embrutecidos, né? Enquanto eles ainda não foram lapidados. Mas a pessoa que trabalha com pedras preciosas, ela sabe. É por isso que Jesus pega esse exemplo e diz, um comerciante de pérolas, ele encontrou a pérola perfeita. E o que foi que ele fez? Vendeu tudo que tem, comprou aquela pérola e se alegrou com ela. Isso é um exemplo do quê? Do Evangelho entrando nas nossas vidas. Cristo usou isso como uma parábola. Então aqui ele está dizendo, eu repreendo e disciplino porque eu amo vocês. Sejam zelosos e se arrependam. Percebeu? O zelo, depois o quê? O arrependimento. A fé, o arrependimento. Então, o arrependimento, irmãos, ele sempre tem que ser junto. O arrependimento nunca vem solto. Não existe arrependimento sem fé. Não existe arrependimento sem mudança de atitude. Então, você vê o arrependimento, por exemplo, de Zaqueu, como a gente já falou aqui na Bíblia. O arrependimento de outras pessoas que a gente já viu na Bíblia. O Senhor Jesus, quando olha para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele diz, vá e não pegues mais. Então aqui, ele diz, eis que estou à porta e bato. Porque eu quero concluir aqui nessa noite, eu acabei me delongando um pouco mais. Porque pode ser que Deus esteja batendo na porta da gente hoje. A gente é igreja. A gente já se considera igreja há algum tempo. Mas será que de fato Cristo tem encontrado espaço na nossa vida? Ou a gente está ocupado demais para isso? A gente é crente, mas a nossa vida tem exigido tanto da gente que a gente não tem dado a Cristo o que a gente já sabe que deveria. Não é nem para dizer assim, um peso que está sendo colocado por meio da pregação, nada disso, o pastor está colocando fardos pesados. Não! É o próprio Espírito que já testificou no seu coração e no meu, que determinadas coisas a gente já devia estar fazendo, ó. Determinadas coisas a gente já devia ter abandonado, ó. Mas a gente está procrastinando. E hoje Jesus está batendo na porta, dizendo, e aí? Vai ficar nessa? O profeta Elias que a gente falou aqui, que foi da época de Jezabel, quando ele subiu no Monte Carmelo, se eu não me engano foi esse monte, ele olha para Israel e diz, até quando vocês vão cochear, né? Vocês vão ficar assim andando entre dois caminhos. Então a gente precisa tomar uma atitude de fé, irmãos. Em algum momento da nossa vida, eu espero que seja hoje, eu vou usar esse adjetivo com toda a responsabilidade, a gente precisa radicalizar. Amém. Tem que cortar a mão, tem que cortar o pé, tem que arrancar o olho,
Eu estou falando isso, é a Bíblia. Tem coisas que a gente já sabe que a gente deveria estar fazendo e não está. Tem coisas que a gente já deveria ter deixado e não deixou. E não é o pastor que está falando isso. É Deus que está falando isso no seu coração. É Cristo que está batendo. Ô meu filho, ainda? Então aqui ele está falando dessa forma. Eu bato na porta. Se alguém ouvir a minha voz. Mas para ouvir a voz tem que ter ouvidos para ouvir. E abrir a porta. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui, irmãos, há uma maravilhosa promessa e ao mesmo tempo um grande alerta. Porque a ceia, o se alimentar, como eu creio que alguns vão, se alimentar daqui a pouco, o se alimentar na Bíblia, a ceia, o alimento, a refeição, era sempre visto como um momento de confraternização, comunhão, um momento de interação entre pessoas que andavam no mesmo caminho. Tanto que a Bíblia diz, com esse nem comais, está falando assim, não tenha comunhão com pessoas que não estão andando da maneira certa. Então, o ceiar sempre fala de pessoas que andam na mesma direção. Então, ou você está ceando com o mundo, ou você está ceando com Cristo. Ou você está comendo na mesa dos demônios, ou você está ceando com Cristo. E é esse o alerta aqui de Jesus. Ceie comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha que coisa. Por que você quer ser vencedor aqui nesse mundo? Por quê? O que você ganharia sendo como Neymar? O que você ganharia sendo como esses milionários e milionárias? As meninas, as jovens aqui. O que vocês ganhariam sendo como essas youtubers famosas aí, que ganham bastante dinheiro? O que vocês ganhariam? Além de dinheiro e fama. E depois morrer. Por exemplo, irmãos, há algumas décadas atrás, uma das pessoas mais famosas do mundo era um jogador de futebol chamado Pelé. Que até hoje é visto como o maior jogador de todos os tempos, né? Mas hoje em dia ele é o quê? Um idoso que está perto de morrer. Não tem mais fama, não tem mais isso. Fez tanta coisa feia, fez tanta imoralidade, né? Se aproveitou tanto do seu direito. E a gente vê que ele foi, na verdade, uma escola para os jogadores que fizeram fama depois dele. De maneira que todo jogador de futebol que ganha muito dinheiro faz a mesma coisa que ele fez. Se entrega à imoralidade e faz coisas assim abomináveis. Mas hoje, na sua época, uma artista norte-americana chamada Marilyn Monroe, ela era a artista mais famosa da sua época nos Estados Unidos. Ela era tida como a mulher mais bonita do mundo. Presidentes se apaixonavam por ela. Ela morreu. Sabe como? Deitada no seu próprio vômito. Então, o cantor mais famoso, tem gente que diz que ele foi um dos maiores cantores do mundo, se não o maior, Elvis Presley, morreu assim também. O que eu quero mostrar para vocês é o sucesso do mundo passa. Essas coisas que o mundo oferece, inclusive na igreja, os pastores famosos que ganham bastante dinheiro usando o nome de Jesus, morreram já e estão lá no inferno. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus viverão para sempre. E como a gente já falou, tem uma coroa guardada. Aqui Jesus diz, sentarão comigo no meu trono. Você precisa de uma promessa maior do que essa para motivar você a ser um cristão verdadeiro, a renunciar todos os prazeres transitórios da vida? Você já tem essa. Você vai sentar no mesmo trono que Cristo. Olha que coisa. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele conclui, como a gente iniciou essa espécie de parêntese, né, lá em Lucas 11, 27 e 28, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando Jesus adverte aquela mulher em Lucas 11, 28, ele está dizendo isso. Está dizendo, ó Senhora,
você está olhando para as coisas do mundo. Mas eu vim aqui para apresentar a vocês uma realidade que vai além desse mundo. Quando Jesus estava nas mãos, aparentemente nas mãos de Pilatos, né, um homem egocêntrico, um homem que só pensava em poder, ele olha para Jesus de cima para baixo e diz: fala comigo, eu tenho um poder para te libertar. Jesus diz para ele: nenhum poder seria dado a você se o meu Pai que está no céu não te desse. Depois ele diz: fala comigo, você é rei? Jesus diz: tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. O que a gente percebe hoje em dia, fecho aqui a pregação, é que a gente tem desejado o reino de Deus, mas a gente quer usufruir das coisas do mundo. E não vai dar. A gente tem que fazer uma escolha, senão a escolha já foi feita. Aqueles que não externalizam a escolha, eles já fizeram ela. Então assim, eu ainda não me decidi. Não, você já decidiu. Você já decidiu, não se decidiu. É como uma pessoa que está aqui fora e ela assim: eu ainda não decidi se eu vou entrar. Não, você já decidiu ficar do lado de fora. Você já decidiu. Se em algum momento você vai ter a oportunidade de entrar, eu não sei. Mas você já decidiu ficar do lado de fora. Então, hoje em dia tem aparecido, né, mensagens que estimulam esse tipo de atitude. Não, você é crente, né? Apesar de você não ter compromisso nenhum com Cristo, não existe isso. Então, não seja frio, não seja morno, seja crente. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa comunhão contigo e com os meus irmãos, em nome de Cristo. O Senhor nos conhece, isso nos basta. Independente de como o mundo nos trate, nós sabemos que somos amados por Ti. E isso para nós é muito mais do que a gente poderia imaginar. Nós somos amados e guardados em Cristo. Ó Senhor, só falar essa frase já traz uma alegria indizível ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre cientes e conscientes de que estamos na Tua presença e que a Tua presença afaste das nossas vidas todo o pecado. Que tudo aquilo que nos afastava de Ti seja afastado de nós por Tua presença nas nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, como no início eu apresento a vida da irmã Zana, eu apresento a vida de todos os nossos irmãos e irmãs, eu apresento a vida dos nossos parentes, eu apresento, Senhor, as nossas vidas como Teus instrumentos. Nos diz, Senhor, o que fazer, nos concede graça, e então, por Tua graça, faremos tudo o que Te agrada. Que assim seja nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente. E diga para você mesmo: se for para ser crente, tem que ser de verdade. Aleluia. Amém.